meus queridos ouvintes. Bom dia, minha Uberlândia. Bom dia para todos vocês, mulheres. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, se encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado diferente, um novo curso, ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Já se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo nosso fígado até a boca fica amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, do mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração, fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor, porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Essa página foi escrita por Carlos Drummond de Andrade, o nosso querido Carlos Drummond de Andrade, e foi inteligentemente selecionada para Marinélida e Sônia, da CEMEP. Para vocês da CEMEP, o meu beijão. Eu admiro muito vocês. Agora chegou aquele instante. Já nos preparamos, respiramos, limpamos nossa alma de pensamentos ruins com essa página bonita do Carlos Drummond de Andrade. Vamos então, nesse instante, ficar contritos para recebermos a presença dos nossos amados mentores espirituais, para que todos eles possam levar para suas casas
saúde, energias boas, tudo de bom que vocês estão esperando, hoje, amanhã, depois, sempre. Então vamos colocar o copo de água, vamos colocar o bolo, o pudim, as frutas que vão ser comidas cruas, tudo limpinho, com um paninho branco cobrindo, o travesseiro do neném, o travesseiro, sim, nosso, que a gente tem insônia, colocar a roupa, a carteira de trabalho, o currículo, a apostila para o concurso. A vida está difícil? Está. Mas o que não é difícil? Tudo é difícil. Que coisa mais difícil do que o parto para a gente nascer? Então a gente já nasce com lutas. Então a luta continua depois na vida de forma diferente, mais abençoada. Portanto, vamos ter certeza que vamos receber ajuda. Coloquem a foto da pessoa difícil, do filho que está dando trabalho, daqueles que partiram com a data de nascimento, desencarne e a causa da morte, o nome da pessoa. Os que estão no hospital, o nome do hospital, da pessoa e do quarto, para que seja localizado pelos nossos amados mentores. E agora, então, vamos fazer a nossa rogativa Maria, pensando nela e no seu Filho Jesus. Ó Maria, Mãe Santíssima, sustente nossa alma com a bondade de sua proteção. Dirija nossos passos e nossa vida nos caminhos da virtude, e que possamos compreender que a vontade de Deus é que sejamos todos irmãos. Alcance-nos com perdão de nossas culpas, mas que possamos, através de nossas preces e de uma possível retificação, recebermos o refúgio do seu amor. Mãe Santíssima, console-nos nas nossas aflições. Sejam seus braços nosso refúgio nas horas de perigo e tormenta. Permita-nos alcançar a renovação do corpo através de pensamentos e de ações dignas. Afaste de nós, sempre fracos e indefesos diante dos ataques do mal, todo preconceito, toda negligência a respeito humano, orgulho e egoísmo, todo amor próprio e todas as afeições terrenas que sejam obstáculos à sua proteção. Sabemos, Mãe de Jesus e nossa Mãe Sublime, que toda a fé tem que ser reforçada por obras, porque em todos os seus ensinamentos, Jesus demonstrou a importância da fé e da mudança de nossas atitudes para merecermos a proteção mais ampla de Deus, nosso Pai maior. Mãe Santíssima, lance seu olhar materno sobre todos nós, e se por fraqueza, malícia ou maldade atraímos sobre nós o peso da divina justiça, lance seu olhar cheio de misericórdia e interceda junto a Jesus por nossas vidas no caminho da redenção. Cubra-nos com seu manto protetor de luz, para que tenhamos prudência, esperança, saúde e paz nessa terra de tantas dores, mas também repleta de tantas oportunidades para fazermos o bem para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Abençoe-nos, Mãe Santíssima. Jesus, proteja-nos hoje e sempre. Que assim seja. A Rádio Cultura M está apresentando De Alma para Alma. Apresentação Shirlene Campos. Hoje eu vou falar para velhos, jovens e crianças. O Oriente está na moda. Só se fala em Índia,
China, negócios da China, caminhos da Índia. Então eu fiquei pensando naquela filosofia de vida dos orientais e dos asiáticos. E vi que todos os dias lemos, ouvimos ou assistimos pelos programas de TV fórmulas mágicas e milagrosas para se evitar a velhice, como se a velhice pudesse ser evitada. Velhice é uma caminhada, não tem como evitar. Mesmo as plásticas mais bem-sucedidas não recuperam os ossos, os órgãos que se deterioram com o passar dos anos. Às vezes a mulher puxa a pele do rosto, faz umas aplicações na mão, mas seu ossinho está todo ruído por osteoporose. Então, a gente vê aí que não adianta. Apresentam vitaminas e hormônios os mais variados medicamentos, cuja fórmula chamada secretas são guardados a 7 chaves, mas que consegue esvaziar os bolsos de quem os consome. E continuam sendo consumidos pelo tempo que passa para todas as pessoas. A partir do instante em que nascemos, estamos envelhecendo biologicamente. Não tem tempo para começar, para um chega mais depressa, para os outros o processo é mais lento, é um processo genético. A velhice precoce é hereditária. Mas a idade chega com o peso dos anos e devemos nos preparar para ela. Se alguns têm menos ruga, se alguns custam mais a envelhecer, isso é devido à genética dela, às condições do seu organismo. Um organismo que ingere coisas saudáveis é saudável, mas um organismo que, a pretexto de ser linda, maravilhosa, não come nada, vai ficar doente e vai envelhecer precocemente, porque nós precisamos de nutrientes importantíssimos no nosso organismo. Não é só de capim que vive o homem. A vaca na Índia, sim, vive só de capim. Mas nós, seres humanos, precisamos de proteína. E não é só proteína da soja, que é vegetal, não. Precisamos de várias proteínas, do leite, de tudo mais. Quando uma pessoa se aposenta, ela perde o status social. É assim que a pessoa se julga. Ah, aposentei. Meu Deus, aposentou, mas pode fazer tanta coisa importante. Aposentar não é o fim, não, é o começo. É o começo de uma nova etapa e, quem sabe, às vezes, de um novo trabalho. O dinheiro diminui. Quando se aposenta, os amigos se afastam, porque muitos continuam no trabalho. E outros se aproximam. Os afins com os mesmos problemas. Mas cada um reagindo de acordo com a sua situação emocional e vivencial. O Campos, por exemplo, meu marido nota 1000, ele se aposentou, mas se ele perdeu o contato com aqueles que eram seus colegas, ele adquiriu contato com tanta pessoa importante para a vida dele, para a nossa vida, para o nosso equilíbrio. Então, o Campos, com a aposentadoria, ele só ganhou mais tempo comigo, com o Cristo e com novos amigos. Quando uma pessoa se aposenta, ela fica pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tem alguns que, às vezes, eu conheci até alguns bancários que se aposentaram no banco e continuaram indo ao banco todos os dias.
todos os dias ia ao banco, porque não conseguiu cortar aquele cordão, aquele vínculo. Mas cada um, reagindo de acordo com a sua situação emocional e vivencial, deve buscar superar, deve buscar alguma coisa para fazer, deve aproveitar esse tempo que tem sem compromissos e arrumar outros compromissos, que não seja frustração, chinelo e depressão. Olha, os filhos adquirem independência, arrumam as malas e colocam os pés na estrada do destino. Outros se casam e constituem um lar. Alguns buscam universidades e cursos em outras cidades, novos interesses, nova vida. Os pais, é claro, ficam com as sobras do tempo, com as sobras do carinho, de zelo, embora se mantenham com as mesmas preocupações referentes aos filhos, até mais às vezes, porque nem sempre outros caminhos são seguros e promissores. E às vezes os pais não estando muito perto, eles não são aqueles zeladores do templo moral. Então, às vezes, os filhos se sentem soltos, e ao se sentir solto, o chamado incessante do mundo, esses apelos do mundo, às vezes nos fazem errar muito. Envelhecer no Ocidente não é nada fácil. O velho se torna um estorvo, um cara chato, uma velha palpiteira, uma velha que se mete em tudo, que já está desatualizada. Ah, mãe, o mundo hoje é outro. Que isso? Não vem falar para mim que o mundo hoje é outro, não, porque eu acompanhei o mundo e continuo acompanhando. E estou há 100 anos, além de 2009, vocês podem ter certeza. É ou não é, Peixinho? Peixinho na Central Técnica. A minha gratidão. Os idosos, de preferência, devem manter uma postura de múmias vivas, que é condizente com a sua idade fora da época. Que é isso? Que é isso? Múmia viva? Não passar um batom na boca, não arrumar o cabelo, não pôr um vestido transadinho. Que importa o que os outros estejam pensando? A gente tem mais é que expor a imagem da gente na Medina. Nada de querer dançar. Acham que não se pode mais dançar La Macarena. Rodopiar, nem pensar, é ridículo. Que isso? Eu tenho uma foto enorme, dá 2 palmos. Eu rodopiando com o Campos no salão. Nós dois ali gargalhando. Que é isso? Chegou a idade, mas nós estamos em forma. Estamos atualizados. Ah, La Macarena, tango também. Não pode? Que isso? Tango é muito sensual. Mesmo que tenha elasticidade e jogo de cintura, os filhos falam: ah, não, papai, mamãe, vocês são velhos, vocês não podem dançar tango. Que é isso? Já no Oriente, o velho é admitido em conselhos de família, admirado, respeitado. Houve na Rússia um presidente velho que dançou rock e foi muito aplaudido. A sabedoria do idoso é reconhecida, sua experiência aproveitada. No Ocidente, nos Estados Unidos, as coisas são melhores do que no Brasil e América Latina. Ah, América Latina então é o caos. Lá os idosos nos Estados Unidos realizam festivais e se enfeitam com aquelas saias armadas, se divertem e têm trabalho garantido em várias áreas,
Você chega numa lanchonete, tem uma senhora de idade te atendendo. Não tem nenhuma modelinho, não. Esses modelinhos lindas que escreve lá. É proibido hoje, mas já voltou. Exige-se pessoa com boa aparência. Gente, em vez de boa aparência, deve ser substituído. Exige-se funcionário com competência. Porque competência, sim, é uma coisa que qualquer firma, qualquer pessoa precisa. É comum nos depararmos nos Estados Unidos com secretárias idosas e simpáticas. No restaurante, é comum sermos atendidos por senhoras da terceira idade, alegres, ligeiras, e a gente vê também na mesa lá as que se reúnem para tomar o chá das 5 horas, das 3, seja lá que for, porque não estamos na Inglaterra, o chá pode ser qualquer hora. Nada de dores lombares e na coluna. Isso é mais Brasil. Brasil é um tal de ter dor na coluna, dor lombar. Pelo amor de Deus, a pessoa não faz nada. Gente, a gente tem dor? Tem. Ai, 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 ui, 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 mas continua. Mas nesse nosso Brasil brasileiro, com 50 anos, pode se descartar. E, no entanto, com 50 anos, é o apogeu da maturidade. O homem que se desemprega aos 45 anos, com filhos na universidade, já fica apavorado, porque nessa idade as chances de arranjar um emprego são mínimas. No entanto, esse é o período mais experiente, mais produtivo, quando ele está com sua vida consolidada, emocionalmente maduro, altamente equilibrado. Então ele vai ser um excelente funcionário. Seu rendimento profissional pode ser de 100%, mas corre sempre o risco de ser substituído por 2 de 25 que ganharão salário menor. É preciso revisar essas normas do mercado de trabalho, qualidade acima de tudo, porque isso representa lucro, rendimento. Na verdade, a sociedade se preocupa demais com o alimento do corpo, com a saturação das células e não se preocupa com a nutrição e a ginástica da alma, com uma religião que é o alimento para o espírito. Um jovem pode possuir uma mente enferma, incapaz, indolente, e um idoso, uma mente vibrante, produtiva, ativa. Depende, é claro, de como eles vivem e gastam suas energias. Orientados por uma filosofia materialista, as pessoas se preocupam excessivamente com o corpo e se descuidam do equilíbrio da alma, que é eterna. Não envelhece nunca nossa alma. Nossa alma é sempre jovem, sempre eterna. A cada deixar um corpo na terra, nós voltamos para um recomeço. Na vida terrena, o envelhecimento é irremediável. Mas se os jovens não souberem viver bem sua juventude, não chegarão a conhecer as delícias de se tornar um ancião, uma velhinha chata, ranzinza, que dá palpite em tudo. Quem possui ideais e sublimes derivativos, na verdade, não envelhece. Amadurece belamente nos anos bem vividos, usufruídos com amor e alegria. É fundamental, porém, que o idoso reconheça seu espaço sem interferir muito na vida dos filhos, com exigências descabidas de afeto, sem exigir aquela presença, que eles sejam escravos permanentes só porque um dia colocaram eles no mundo.
Então aí os filhos têm que ser escravos dos pais? Não tem. Cada um tem que voar, tem que viver sua vida. E os pais, dentro das suas limitações, viverem as deles. Eles estão vivendo, os filhos, em plena euforia das juventudes. Mas, como todos nós, eles chegam lá na velhice. No fim da estrada, os anos passam mais depressa do que supõe. O importante mesmo é que saibamos conviver com todas as modificações que a vida impõe, sem tristeza e saudosismo inúteis. Viver enquanto der e como puder, sem as queixas de ter amado e se sacrificado sempre, e por isso você tem obrigação de me amar, meus filhos. Você tem obrigação de ficar do meu lado. Você tem obrigação de olhar o papai e a mamãe, a vovó e o vovô. Amor, gente, não é obrigação. É sentimento espontâneo, que deve ser estimulado com bondade e compreensão. Existem muitas razões para se viver. Viva a vida bem vivida. A maturidade é docemente encantadora. Eu que o diga. Meu marido, quanto mais passa os anos, mais saboroso fica o nosso amor, mais alegre a nossa convivência, mais nos dedicamos ao Cristo, e o Cristo dá aquele vigor, aquele ânimo. E sabermos, nós espíritas, que a vida continua, nós ficamos ali. Sabemos que vamos passar, mas sabemos que vamos nos reencontrar. Sabemos que o nosso amor não vai morrer nunca. E vocês, que não têm um amor assim tão grande, vocês têm a esperança de saber que o Espiritismo nos dá um grande consolo. Na próxima encarnação, se você sofreu nessa, com um marido ou com uma esposa, daqueles difíceis, na próxima encarnação a coisa vai ser outra. Vai ser diferente, vai ser só alegria, só amor, porque você já pagou a sua prova. Então, fique animado, gente. Nada de ficar como um senhor que foi lá falar comigo. Ai, Dona Shirlene. Bem, o Dona já me põe bem velha, né? Dona Shirlene, eu estou aposentado. Eu estou tão sem esperança. Minha mulher está tão sem paciência comigo. Eu falei, é? Vem para o nosso núcleo. Vem trabalhar. Aposenta o seu chinelo em frente da televisão. Aposenta, põe um tênis e vem para cá malhar na ginástica do Cristo, que você vai ver como você vai ficar novo em folha. Aí ele falou, a senhora me aceita aqui? Eu falei, eu? Quem te aceita aqui é o Cristo. Eu não, esse lugar aqui é de Maria. Todo mundo que chegar aqui é bem aceito. Mas você tem que, se você não colocou o Cristo até hoje na sua vida, se você aposentou, é hora de você começar, então, uma nova vida. Você acredita no Espiritismo, ficava só na leitura, só na teoria. Agora vem para a prática da caridade, vem aqui ver como funciona. Aposenta o seu chinelo, seus dedinhos vão agradecer, e a sua alma muito mais, e a sua mulher muito mais. Por quê? Se você está dentro de casa o dia todo, eu sou capaz de jurar, e olha que eu não juro, mas sou capaz de jurar que você fica atrás dela o dia inteiro. O dia inteiro ali, olhando uma coisa, reclamando outra. Não, tenha paciência. Renove-se, aposentou? Coloque o Cristo na sua vida, a caridade nas suas mãos e seja jovem espírito, porque aquele que tem uma religião, ele não envelhece. Aquele que faz da caridade seu objetivo, ele tem sempre
uma alternativa para todas as situações. Mesmo aqueles que estão frustrados, que não aposentaram, mas que falam, eu não sou feliz. Não é feliz quem não quer, porque tem sempre alternativas. Você pode fazer a caridade e ser feliz vendo o sorriso de gratidão de uma criança, de um velho, de um enfermo, sabendo que você é útil, se sentindo amado. Ora, a vida é tão bonita. Tudo é tão bom, tudo é tão gostoso no mundo. Por que ficar nessa tristeza? Ele ficou deprimido depois que se aposentou. Está pensando em morrer. Não pense em morrer, porque se já está velho, o prazo de validade está chegando ao fim. Então não tem nada que precipitar nada. Espera que seu prazo de validade chega, viu? Lá, cerrado, válido até tal do tal. Então, gente, Cristo na vida de vocês. Nada de velhice. Que é isso? Eu e o Campos, mesmo com a idade que temos, nós dançamos La Macarena em um tango e rezamos como ninguém. Rezamos unido. E quem envelhece e reza unido, permanece unido. Hoje, amanhã e sempre. Meu amor de sempre, eu tenho uma convidada hoje tão especial. O sorriso dela é festa para minha vida. Ai, há quanto tempo ela está comigo? Muito tempo, jovenzinha, menininha. A nossa querida Alcione. Alcione é dirigente mediúnica lá. Ela é uma voluntária, companheira de todas as horas. Sabe aquela pessoa que se você acertar, ela fala que bom que você acertou, se alegra com as conquistas da gente. E quando a gente faz alguma coisa errada, não preocupa com isso não. Vai melhorar. As coisas sempre vão melhorar. Alcione, obrigada por ter aceitado o meu convite. O que você tem para os nossos ouvintes de hoje? Eles são todos seus. Bom dia, que todos estejam recebendo essas vibrações de alegria da Shirlene, que são sempre assim, a gente nunca vê essa mulher triste. Aí, para contrabalançar, eu trouxe um texto que é sobre o sofrimento, mas um jeito novo de ver o sofrimento, porque com a Shirlene a gente já aprende a ver o sofrimento também com alegria, diferente. Então, eu fiz uma resenha aqui sobre uns dados sobre o sofrimento. Eu vou ler, depois a gente pode estar pensando sobre isso. O sofrimento vem de um passado distante e o discurso era sempre que era preciso sofrer para podermos pagar os nossos pecados. Sofrer como Cristo sofreu, assim era dito. Quando chega o século XX, com os avanços da medicina, esse sofrimento ganha nova conotação, quando se descobre meios de controlar a dor, diminuindo assim a necessidade de procurar um sentido para o sofrimento. Nesse período também acontecem os avanços tecnológicos, facilitando a vida das pessoas, e aí então começam a procurar mais a felicidade. Surge também um discurso mais contra o sofrimento do que sobre o sofrimento. Esse discurso vinha de encontro ao trabalho médico e à construção da felicidade, dando motivos para lutar contra o sofrimento mais do que razões para suportá-lo. Mas o tempo foi mostrando que a medicina não encontrava a cura para todas as doenças, e então o discurso da ação contra o sofrimento revelou-se limitado. As pessoas continuavam morrendo, e dizer que era preciso fazer alguma coisa contra o sofrimento já não bastava para encontrar uma resposta a essas questões. Quando alguém sabe que vai morrer por causa de uma doença incurável, o que dizer a esse alguém que sofre? Essa ausência de palavra à pessoa sofredora faz-nos refletir sobre o sentido da vida e nos capacita a ajudar as pessoas a sofrerem menos. Não podemos correr o risco de contemplarmos o sofrimento e ficar com a consciência descomprometida frente à dor.
a dor dos outros, achando isso normal, ou mesmo interiorizar esse discurso, deixando de ser presença positiva junto à dor. A dor chega trazendo sofrimento. Iniciamos então a grande busca na tentativa de compreender o que está acontecendo e por que desse sofrimento. Existe dor e sofrimento em todas as suas nuances, e algumas vezes com raízes num passado distante, quando no uso do nosso livre-arbítrio plantamos o que hoje somos obrigados a colher. Quando então vemos quanto a dor é importante para a nossa saúde e vemos o sofrimento de forma positiva. É preciso aprender a ouvir o nosso corpo nas reações diante da vida, entendendo o que ele está sinalizando, porque muitas enfermidades chegam de maneira silenciosa e só vamos nos dar conta quando ela já se instalou, quando poderíamos, através da prevenção, sofrer menos e até mesmo evitar o sofrimento. Como exemplos, nós teríamos a presença do mal de Hansen, a lepra. Um dos primeiros sintomas é a inexistência de dor ou de qualquer sensação naquelas primeiras manchas que aparecem sobre a cútis. A inexistência da dor, nesse caso sintomático, é a presença da lepra. Lembramos também que a lepra hoje já tem cura, se fizer a prevenção. O Espiritismo vem trazer um novo significado para o sofrimento. A prece, a esperança, a fé dá alento para prosseguirmos, acreditando que a dor é um prenúncio de tempos novos, onde um espírito liberto do peso do passado chega vitorioso no plano espiritual, com direito a usufruir da companhia daqueles que nos precederam. No livro Fundamentos da Reforma Íntima, de Abel Glasser, pelo espírito de Caibá Schutel, ele nos fala que o sofrimento é um estado de espírito desequilibrado que envolve o encarnado em determinadas fases de sua jornada, resultante da inadaptação ou rebeldia diante dos obstáculos de qualquer espécie que lhe surgem à frente. Pode tratar-se de um estado de espírito desequilibrado, fruto da inconstância e do desajuste, condições suficientes para determinar o surgimento de outros males de variada ordem. A título de exemplo, o sofrimento, nesse caso, pode trazer angústia, tristeza, amargura, dores físicas e psíquicas, emotividade exacerbada, sensibilidade extrema, ira e, sobretudo, ódio. O sofrimento moral é capaz, nessas circunstâncias, de gerar doenças no corpo físico, porque provoca desajustes no sistema imunológico, em grande parte controlado pelo psíquico, que é dirigido pelo espírito. Como seres inteligentes, capazes de pensar e sentir, com infinitas possibilidades de construir um tempo novo, temos que sair em busca daquilo que poderia ser chamado de maior que a vida e aceitar nele permanecer. Não uma aceitação passiva, mas de forma a transformar esse sofrimento em recurso de elevação para um outro plano. Caibá Schutel, no livro acima citado, sinaliza algumas posturas que podemos assumir e mudar o curso de nossas dores, quais sejam: primeiro, viver consciente e determinado no presente, bem como esperançoso no tocante ao futuro, supera as possíveis raízes negativas do passado e coloca o encarnado longe do desespero. Lembrar que o eventual sofrimento de hoje, amanhã será passado e, portanto, facilmente superável. Segundo, não projetar o sofrimento presente para o futuro. Não projetar o sofrimento presente para o futuro afasta a possibilidade de prejudicar a esperança. Usar as linhas do passado como lição e aprendizado dos erros cometidos para evitá-los no presente e no futuro é sabedoria, mas servir-se delas para trazer desacertos representa imaturidade. Vemos então que na história da humanidade o sofrimento e a dor sempre foram grandes companheiras do homem. Sofremos, mas ainda não como Cristo, que em todos os momentos de sua vida deu testemunho de como sofrer. Já deveríamos ter aprendido com ele,
mas ainda hoje buscamos teorias, recursos vários para entender o sofrimento dos outros, sem nem mesmo termos aprendido a entender os nossos. É preciso mudar, é preciso aceitar, compreender, superar e viver em Cristo e com o Cristo sempre, se quisermos superar os nossos próprios limites em direção a esse sentido maior que é a vida espiritual. Eu gostaria de comentar essas palavras e depois completar com uma mensagem do Dr. Bezerra, porque, na verdade, quando a gente entra nesse processo de dor e sofrimento, a gente acaba criando uma situação adversa dentro da própria dor, porque quando a gente precisa tentar aceitar a dor, entender, né, conviver com ela de maneira que a gente busque solucionar essa dor, a gente começa a brigar com a dor, né? E essa briga, né, só aumenta a dor, só aumenta o sofrimento, porque cria uma situação adversa, toda a psicosfera de doença e de agressividade que a gente se envolve nela, né? Então, é preciso que a gente tenha... É difícil falar isso para quem está sofrendo, né? Quem está passando pela dor é que sabe o tamanho da dor. Mas na convivência com a dor, a gente percebe que isso é possível, né? Eu, assim, dou o meu testemunho de casa, assim, minha mãe ficou doente muitos anos, né? Assistida pelo núcleo, há muito, assim, mais de 15 anos. E houve todo um processo de aceitação ao longo da doença, né? Primeiro briga com a doença, depois começa a achar que vai melhorar, depois tem um processo de aceitação, porque tudo era parte de um resgate, de um débito que existia que precisava ser pago. E pagar realmente dói, né? A gente briga mesmo para não pagar. Então, naquele processo, ela foi se libertando, né? No final, o Dr. Bezerra falou, né? A nossa sinhazinha hoje é cristã. Então, era um processo que precisava para que aquela dor burilasse aquele espírito rebelde, né? E hoje eu vejo uma outra experiência que eu estou vivendo, né? Que é um pai com Alzheimer. Então, assim, eu tenho aprendido muito. Eu acho que a dor dele é uma dor que é para burilar o nosso espírito muito mais que o dele, né? Então, com ele eu tenho aprendido muito, né? Com ele eu tenho aprendido que prevalece o estado dele. E eu entro no mundo dele e ele vive aquilo que ele traz na alma dele ainda. E eu penso muito que é como num computador, né? A gente deleta algumas coisas. E eu falo assim, quando os neurônios dele vai morrendo, ele está desligando, deletando aqueles neurônios que traz agressividade, todo o processo negativo da alma, para numa outra encarnação ele ligar esses neurônios nas coisas positivas que ele vai poder viver. Então eu penso que o processo da doença e da dor, ela tem essa função, né, de deletar aquilo que você traz de negativo na alma, para depois você digitar e inserir um novo programa, né, um novo software, e aí construir um homem novo. Mas eu vejo que no caso dele, assim, eu vejo isso muito, que no processo da enfermidade, o que aflorou na doença dele foi o lado afetivo que ele nunca foi capaz de demonstrar, porque ele sempre foi uma pessoa muito dura, muito fechada, muito agressiva. Hoje ele é uma pessoa dócil, carinhosa, afetiva, que te olha e fala que te ama, coisa que ele nunca falou. Então, assim, e eu brinco muito com o médico dele, que ele é um paciente diferente, porque portador de Alzheimer é agressivo, né, é violento, e meu pai não tem nada disso. E eu falo sempre que é por causa do tratamento espiritual. Eu falo que meu pai é um paciente de Alzheimer que tem todo um amparo espiritual que muitos não têm. Então ele faz tratamento no núcleo até quando deu conta de ir, hoje não dá mais, recebe em casa, mas ele é diferente. Então ele, assim, não tem a memória, mas ele está sempre, vamos fazer uma prece? Ele senta, faz o nome do pai e reza, e sabe dos mentores, e pede ajuda, e pede para ler o evangelho. Então, assim, você vê que o que é de valor do espírito mesmo, aquela aquisição eterna que aflorou, né? E aquele homem violento, ele não tem lembrança dele. Você fala, mas você já fez isso? Ele fala, não, eu nunca fiz isso. Então, de alguma forma, existe uma compensação, né? A doença liberando a alma, o espírito, para ser um homem novo. E eu acho que essa é a beleza da doença.
A Shirlene fala na prece, na terapia da depressão, uma coisa que eu gosto de ouvir ela falar. Primeiro ela faz todo mundo dar um sorriso, um largo sorriso, que é para libertar um pouco a dor da alma. E ela fala que no outro dia os problemas vão ser os mesmos, mas a gente vai ver o problema de maneira diferente. Isso tem um peso muito grande. Eu acho que isso dá um alento para a pessoa, porque quando chega ali a gente acha que não tem solução para nada. Mas isso também é um trabalho que vai libertar a alma, né? Porque no trabalho de cura, você vai tirar realmente aquela carga negativa para substituir por uma vibração boa, né? De afeto, de carinho. Então, essas são as maneiras que a gente pode ver a dor, né? Não ver a dor como alguma coisa que veio nos destruir, tirar a nossa oportunidade de viver, mas alguma coisa que veio acrescentar na nossa vida e nos dar a possibilidade de viver eternamente, como a Shirlene falou agora. Se a gente é espírita e sabe que o espírito é eterno, qualquer coisa que nós fizermos hoje é construção positiva para o futuro, né? Não é essa vida que vai contar. Aqui é tudo muito passageiro e a gente fala que, por mais que a gente sofra, os mentores falam que o tempo nosso é 1 minuto na eternidade. Então, por que a gente ficar se degladiando com a dor e com todos aqueles que estão sofrendo junto com a gente? Porque a gente não sofre sozinho, né? Sofre sempre e deixa que as pessoas que estão com a gente acabam sofrendo também na mesma proporção. Então eu falo que na casa do Alzheimer eles falam que o cuidador acaba adoecendo, e adoece mesmo porque eu falo que se a gente está o dia todo com eles, é assim, eles sentam e levantam 50 vezes, a gente senta e levanta 50 vezes, né? A gente quer ir não sei aonde, a gente vai atrás, tanto de vezes que ele vai. Então a gente tem que ter essa compreensão para poder tirar proveito disso. Aí a gente leva na brincadeira, né? E tem um outro lado interessante também, que é assim, é uma criança mesmo, né? Porque qualquer coisa de bom que faz, a gente bate palma, acha que, que bom, melhorou, é uma gracinha, olha como que ele tá bonitinho hoje. Então, a gente vai aprendendo a conviver com tudo isso, né? Então, assim, pra gente completar, porque se a gente for falar das experiências do que a gente já viveu e que a gente vive, né, trabalhando no núcleo, que tem tanta coisa para ensinar pra gente, a gente fica aqui um tempão só falando. Mas eu vou ler uma mensagem do Dr. Bezerra, que é a psicografia da Shirlene, que chama A Hora do Cadinho de Dor. A Terra se apresenta como para os encarnados, como etapas a serem vencidas, superadas, e para cada um em particular, representa uma situação muito especial. Para alguns é a escola de aprendizagem, para outros é a cela de punição, para outros tantos é o hospital curador. Para outros, é o estágio abençoado de aprendizagem e de remodelação dos sentimentos. Para outros tantos, é o berço purificador. Assim como o sábio adoece, assim como o médico que cura também enferma, assim como o professor que ensina não sabe tudo, assim como aquele que está em aprendizagem não pode absorver todas as matérias que existem, nós também, meus filhos, todos nós, do plano terreno e do plano espiritual, mas principalmente do plano terreno, somos enfermos esperando alta. Somos enfermos que no dia a dia buscamos a melhora do corpo através do burilamento do espírito. Todos nós buscamos a saúde perfeita, o equilíbrio total da resposta do corpo e da alma. Na verdade, meus filhos, o Evangelho representa em todas as etapas da vida, para todas as situações que abraçamos, o caminho perfeito. Ensina-nos a ter sabedoria, transforma-nos em aprendizes permanentes, torna-nos servos de todos, transforma-nos em médicos de almas, faz-nos ser prudentes no dia a dia e, acima de tudo, dá-nos confiança e alimenta-nos a fé nas enfermidades as mais diversas do corpo e da alma. A Terra pode se transformar realmente um dia num planeta onde haja menos dor, mas para que isso ocorra, muitas dores dilacerantes virão, e é chegado o momento de sofrer menos aquele que serve e aprende mais, porque não estará em posição de risco, não estará no meio de multidão contaminada pelo vírus doloroso das viciações. Chegou a hora do cadinho da dor universal.
Tanto será separado o joio do trigo na matéria como no espírito, porque isso já está sendo feito no plano espiritual. É preciso, portanto, mais trabalho nas mãos, mais sentimento no coração, mais vigilância nos passos e a certeza de que é muito breve o espaço que vivemos na Terra para querermos ocupar esse espaço por inteiro, só com coisas materiais, só com conhecimentos materiais. É preciso cultuar o Espírito porque esse é eterno. O tempo do Espírito não passa e o espaço do Espírito é ilimitado. Que Jesus nos ampare. Então, meus irmãos, aqui fica a minha mensagem, a minha contribuição para a gente poder refletir sobre como sofrer, né? E a melhor maneira de sofrer é sofrendo no trabalho ao lado do Cristo. Obrigado a todos e que Jesus possa nos amparar e fortalecer nos momentos de dor. Obrigada, Shirlene. Eu que agradeço. E você falar sobre Alzheimer foi tão bom, porque eu falei sobre a velhice e Alzheimer. Tem sido uma consequência, né? Antes se chamava psicose senil, muitas vezes confundiram Alzheimer com obsessão, e a gente verificava que realmente era lesão dos neurônios, não era um inimigo espiritual que estava ali. Então, existe todo um processo, por isso que o Espiritismo é uma religião racional. Ela nos ensina a raciocinar sem fanatismo, dar resposta para todas as nossas dúvidas, e é um caminho seguro para trilharmos com alma e coração, né? Ai, um abraço grande para vocês, que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muita expectativa boa, nada de negativo, porque a nossa mente forja o nosso dia e o nosso amanhã. Um grande abraço para vocês, amo vocês, fiquem com Deus sempre, sempre, sempre.